Isso, né? Deus não vai perder para a gente, ok? Nós iremos iniciar agora com uma palavra que vai abençoar a sua vida, ok? Nós temos 3 sessões aqui, ó. Primeira ministração, aí a segunda depois entra direto, tá legal? Aí depois você tem um tempo aí para ir banheiro, beber alguma coisa, comer alguma coisa, aquela comunhão que vocês estão tendo aí, estou vendo aí. Tem gente com como é nesse negócio que traz assim água, tudo? Cooler. Gente, tem gente que trouxe até caixa d'água, meu irmão. Cheguei na galeria ali, meu irmão, mas estava uma farofada. Olha lá em cima, lá, uma farofada. Que povo ungido, abençoado. Glória a Deus, amém? E depois nós vamos para a última sessão após o intervalo, onde nós teremos a última ministração e também uma apresentação da dança. E aí a gente deixa o Senhor mover aqui, ok? Mas ninguém vem para cá para ficar com sono nem calado, ok? Diga assim, sono nem passou aqui tão perto, fala isso. Fala, sono nem passou aqui. Pergunta, o que é isso? Não sei, falei porventura, falei porque tem uma palavra no dicionário. Então, olha o primeiro tema que nós iremos vir agora. Olha o primeiro, desafiador esse tema agora. Estamos aqui, ninguém foi para casa. Repete comigo. Esse é o tema da mensagem. Diga aqui, estamos aqui, ninguém foi para casa. Até que todos vocês entendam o que vocês estão lendo, aí assim eu volto a falar aqui, ok? Vamos lá, estamos aqui, ninguém foi para casa. Repete isso, estamos aqui, ninguém foi para casa. Dá um campo aí de visão aí seu, vê quem vem no seu carro está faltando. Vê se quem da sua cela veio está faltando. Vê se todo mundo que veio contigo está aí. Se está, você dá um ok para mim assim, pastor, está aqui, todo mundo aqui, ok? Está aí? Está todo mundo aí, dona Emília? Diga bem alto assim, estamos aqui, ninguém foi para casa. Uau, que esse tema fale tremendamente no seu coração. Peço, irmãos, que a gente possa repeti-los eles por outras vezes mais, sempre repeti-los. O que é que eu pedi para vocês falarem? Nossa, mas como tem gente conversando, vamos lá, estamos aqui, ninguém foi para casa. Ótimo, por favor, abra suas Bíblias em João capítulo 8, verso número 1, por favor. João 8, verso 1. Eita glória. Não é o livro de procrastinação não, varão. Varão, pessoa que vai ser o capítulo 3 do livro, ó. Aleluia. Deixa eu tomar um chá aqui. Estamos aqui, ninguém foi para casa. Todo mundo tome nota, por favor. Desculpa, amigo. Bota num versículo, no capítulo 7, verso 37. Depois a gente vai aí. Capítulo 7, verso 37. Deixa eu contar a história que nós iremos contar, a história ilustrada. Deixa eu antecipá-la e falar qual o motivo. Qual o tema da mensagem? Se você estiver aí atrás, estiver frio aí por trás, quiser um lugar quente aqui na frente, eu estou com 4, 5, 6, 7 lugares aqui na frente. Tem esse desafio? Tem 7 lugares aqui na frente. Se quiser, tem lugares aqui na frente para você não dormir aí atrás, está conectado com a gente. Se ficar aqui, vai ficar aceso. Aí para trás já não sei tanto, né? De repente, sei lá, não sei nem quem está lá atrás, vou falar virado para cá. De repente a pessoa quer ir embora 3, 4 horas da manhã, estou mais perto da porta, né? E chegar alguém querendo pegar alguém perto da porta é o primeiro também. Estou brincando. Os anjos do Senhor estão nesse lugar aqui, amém? Estamos guardados. Parabéns, tá, meu filho? Deus abençoe o seu aniversário, viu? Vamos lá. João 7,37. Posso levantar aí a leitura? No último dia, aniversariante do dia. E o Marlon está aí? Marlon também está? Cadê nosso corredor? Parabéns também, Deus abençoe. Daqui a pouco cantamos parabéns para vocês dois e para quem está aniversariando também. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Gente, o pessoal do louvor foi arrebatado, foi? No último dia da festa, o mais importante, qual dia? E o que ele era? O mais importante, obrigado. Se levantou Jesus e disse em alta voz: quem tem sede, venha e beba. Pois as escrituras declaram: rios de água vivas brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que lhe seria dado mais tarde, quando todos aqueles que nele crer. Naquela ocasião o Espírito Santo ainda,
naquela ocasião o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente esse homem é profeta, o profeta que nós esperávamos. Por quem nós estávamos esperando? Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível, o Cristo não virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem do rei Davi, em Belém, o povoado onde Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Uns criam e outros não. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram, sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e também fariseus perguntaram: por que vocês não trouxeram ele? Nunca vimos alguém falar como ele, responderam eles. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus, kkkk. Por acaso um de nós que seja entre os líderes dos fariseus crer nele? Perguntaram. A multidão, ignorantes que o seguem, mas eles não têm conhecimento da lei, são amaldiçoados. Então Nicodemos, o mesmo de João 3, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem sem mesmo haver uma audiência com ele? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Diga assim: aqui ninguém foi para casa. Mais uma vez, diga: aqui ninguém foi para casa. Quem está aqui comigo? Então diga: aqui ninguém foi para casa. Mais uma vez, aqui ninguém foi para casa. Bom, o texto nos antecede a uma das exposições de Jesus. O texto até menciona, você vê que os 4 evangelhos são sinóticos, tem o mesmo campo de visão, porém, a desrespeitar a visão ótica de cada um. O que é a visão ótica de cada um? Aquilo que cada um viu com seus olhos, aquilo que cada um entendeu com seus olhos. O mais completo dele, diria que seria o Lucas, o 5º evangelho. O João tem uma exclusividade diferente, que ele não repete muito, na verdade, o que é falado em Mateus e Marcos e Lucas. Mas o Lucas, ele é aquele mais sábio, ele é aquele que completa, é o autor de Atos dos Apóstolos, ele tem um entendimento mais apurado e as complexidades dele dos textos são mais elaboradas. Ele traz, às vezes, se você ler e fizer uma analogia entre Mateus e Lucas, você vai ficar com Lucas. Se você fizer uma analogia entre Marcos e Lucas, não estou dizendo em todos os textos, você vai ficar sempre com Lucas, porque ele tem uma visão mais detalhada, mais apurada, mais ampla. Ele dá número, ele dá nome. Por exemplo, uma mulher, o Lucas já fala quem é. Então ele é sempre mais apurado. E quando nós encontramos essa parte desse texto, ela está muito avançada, ela, na verdade, está muito na frente ou no meio do ministério de Jesus, não no final e nem no início. Se não tivesse no início, se tivesse no início, a gente não teria a fala de Nicodemos aqui prestada, dizendo que o Nicodemos, narrativa, né? Nicodemos, aquele cujo qual o Senhor havia encontrado com ele à noite, que ele não queria se expor ao seu cargo de líder dos judeus. Pois bem, Jesus agora está numa das suas exposições bíblicas, e ele vem falando com a multidão, e ele se levanta em uma das festas. Por que festa? Festa é o lugar onde há uma junção de pessoas do mundo inteiro, daquela época, claro, em Israel, em Jerusalém, tá? Propositalmente as festas eram em Jerusalém, o tempo de referência das festas era o templo de Salomão, ok? E aí, na verdade, Jesus está expondo, ele espera o momento dele e ele anuncia uma fala, justamente uma fala messiânica. Que tipo de fala messiânica? Ele diz uma fala de que ele teria um rio, até então se conhece o rio por parte de Deus. Isaías diz que ele abrirá rios no meio do deserto, né? Ele. Então, tem uma junção de fala messiânica ali. Jesus, na verdade, sem dizer que ele é o Filho de Deus, ele já faz a menção do que ele tem dentro. E é desafiador
desafiador você olhar para alguém, se você estiver na carne, alguém fala assim, ó, quem crê em mim tem rio de água dentro de você. É desafiador você, como assim, cara? Você vê que teve um conflito muito grande da mulher samaritana, de dizer, peraí, cara, que água que você vai beber? Eu que tenho água. Na verdade, eu vou dizer umas ilustrações aqui, acredito que ela deve ter, ela deve ter pego água na mão e falar, eu tenho água de verdade. Você fala, eu tenho. Ele, não é essa água que você vê, essa está te trazendo todo dia aqui, mas aqui eu vou lhe dar, você nunca mais vai voltar aqui, e quando você abrir a boca para falar, ela vai jorrar automaticamente sobre você. Há uma tipologia, Apocalipse, que faz alusão ao Apocalipse. Apocalipse significa desvendar, né, coisas futuras, né, profética, em que na cidade de Deus corre um rio também pelo trono dele. A água é tão importante biblicamente que ela é vida. Então quando Jesus está dizendo que tem rio, ele está dizendo, quem anda comigo, quem é meu discípulo, logo vai carregar a minha vida dentro de si, né? Parece ter uma coisa lógica, que ninguém viu aquela mulher abrir a boca e sair água dela. Então não é a água que vai sair, a metáfora aqui não é água, mas na verdade é a verdade que vai carregar, é o encontro que marcou a nossa vida, né? É o efeito do conversar com Jesus, de seguir Jesus, o efeito de ser discípulo dele, né? Quem fala de Jesus sempre tem novidade, tem água, porque quando diz rio, não diz lagoa. Por exemplo, quando você fala de lagoa, você fala de pântano, porque lagoa é água parada é igual um pântano, né? Fica um monte de bicho peçonhento, mas do lado do rio não. O rio é o seguinte, a água que já passou, você não consegue mais ver ela, né? Assim são nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Uma tipologia de rio, por exemplo, o rio ele tem uma junção muito perfeita, porque a mesma água que está passando aqui agora, ela não vai voltar. Então a gente não vive de passado, já passou, já foi, a gente agora está esperando o renovo do Senhor. Então o rio, você nunca está mediante a mesma coisa. Por exemplo, tem 2, 3 ou 4 vigílias que deve ter tido aqui, Rafa, mas nunca vai ser igual. Por quê? Porque nós vivemos à margem do rio do Senhor. E o Salmo número 1 diz que bem-aventurado é esse. Tem alguém aqui, não? O que não anda segundo o conselho dos ímpios, o que não se detém nos caminhos dos pecadores, o que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Efeito da obediência, igual a mulher samaritana e a mulher de João capítulo 8. Agora, tem alguém para receber isso aí? Não. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, ao qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo que fizer vai prosperar. Alguém recebe? Dá um aplauso ao Senhor. O interessante é que essa é uma didática judaica. Qual é a didática judaica? Todo mundo falava, todo mundo dizia ser alguma coisa. É até cômico, porque nos tempos de Jesus já tinha visto, esse texto é narrado pelo Gamaliel em Atos 8, já tinha visto e vindo algumas pessoas dizer ser Jesus, o Messias. E o Gamaliel ele diz assim, há um tempo atrás levantou Teuda dizendo ser Jesus, levantou 400 discípulos, esse líder que dizia ser Jesus morreu e os discípulos se dispersaram. Nós temos o efeito antagônico disso, é o inverso disso. Jesus foi e a gente cresceu. Porque para testemunhar, quando ele disse, ser-me-eis minhas testemunhas, até nos confins, quem diria que de Jerusalém, de Israel, estaríamos aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, em Bangu, Realengo, Sulacap, falando de Jesus. Então, na verdade, nós somos a igreja legítima de Jesus. E quando ele diz, quem crê em mim, do seu interior fluirá um rio de água viva, você vê que essa informação nunca falta nele. É uma informação pertinente no mistério de Jesus. Por quê? Porque quem anda com ele tem novidade de vida. Não é, diga para o irmão, você não é pântano. Alguém sabe o que é pântano? O que é pântano? Pântano é um lago, onde ele é sombrio, onde você só ouve barulho de crack, crack. Crack não? É sapo, né? Só sapo. Faz barulho de sapo aí, por favor. Eu não sou sapo, então não vou fazer barulho, né? Eu tentei aqui, você vê, não consigo, né? E no pântano você tem horror. O pântano, ele é cheio de lama. Agora rio não, é a água. E o rio está conectado numa fonte. Então quando ele fala de rio, ele é uma fala dele desafiadora para que todos possam acreditar que ele carrega a tipologia do Pai. Aí sim dá legitimidade para dizer assim, eu e o Pai somos um só. Porque quando ele fala de rio, ele está tocando a ferida maior. Porque Deus ele mostra a todo momento que tem um rio que corre da cidade de Deus. Quando os antigos também conheciam a Torá, e a Torá de Gênesis ao Pentateuco, a Torá também diz que Deus criou um rio, Gion, Tigre,
Pison, lá no Jardim do Éden, o rio irrigava toda a terra. Então Deus sempre trabalha com rio. E toda a terra que tem rio, que tem água de Deus, sempre floresce, sempre prospera. Eu quero perguntar, tem uma ponte desse rio na sua vida? Talvez a sua vida hoje esteja alagada como um pântano, as águas não se movem. Eu quero dizer para você que tem um rio mesmo do lado ali, ó. A gente vai pegar umas enxadas hoje e cavar, fazer uma canaleta para que essa água flua, ok? Quer ver uma tipologia? A gente chama de mar, mas na verdade não deveria ser mar, devia ser lago mar morto. Desculpa, falei mar, devia ser lago morto, né? O mar morto lá de Israel, falei de novo mar, o mar morto de Israel, vou falar, ele tem uma tipologia em que é impregnada na tipologia de um pântano. O que o pântano faz? Ele tem vida para ele. O rio não, o rio ele passa aqui da vida, o rio ele passa na outra cadeira da vida, ali da vida. Aonde ele passa, ele marca, ele deixa um pouco de água, né? E o Mar Morto, ela tem essa junção. Ele recebe água de todos os rios de Israel, inclusive do Jordão. Mas não dá para ninguém. Ou seja, ele não despeja para ninguém, ele só recebe, só recebe, só recebe. Ainda que nós chamamos de mar, na verdade, eu acredito que até que é mar, porque tem uma profecia para ele. Você já leu Ezequiel 47? A Bíblia diz no final de Ezequiel 47, quando o Senhor dá aquela visão, em que o anjo vai medir as águas, 500 cordel, e diz, vem, as águas dão aqui nos artelos, depois ele mede mais 500, vem, as águas dão nos joelhos, depois ele mede mais 500, vem, as águas dão nos lombos, depois ele mede mais 500, vem, as águas dão nos ombros, e agora quem quer voar, voa, ok? Ele mede mais e o Ezequiel, na visão que ele tem, diz assim, agora não dá mais para andar. É justamente o que Deus quer fazer com a gente no rio, é não ter mais o domínio dos nossos pés, é não responder mais por nossa própria vontade, é não ter mais direção, é cumprir o que diz João 3,8, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, e nem se ouve a sua voz, assim é todo aquele que decide entrar no rio de Deus. Agora interessante é que quando ele mede isso aí, ele mede, leva o profeta para dentro em visão, e quando ele traz o profeta para cá, ele diz assim, e aí, o que vai acontecer? E o profeta diz, Senhor, tu que sabes. Ele diz assim, está vendo esse mar? Está vendo esse mar morto aí, esse lugar? Um dia ele voltará a dar os seus peixes. Qual é a profecia? A profecia é que esse mar morto que está hoje, de repente seja uma área da sua vida, está hoje salgada, salinizada demais. Então não tem como ter vida, não tem como ter alegria, né? Fica muito salgado. Você sabe que uma pipoca salgada é deliciosa, mas uma pipoca muito salgada, não dá. Jesus falou que nós somos o sal da terra, mas não é a quantidade de sal exagerada. Alguém já comeu um feijão muito salgado? Já? Tem apetite para isso? Fica ruim, né? Então tem crente que é chato demais, que é muito sal, né? Intensidade, né? Mas tem um sal ponderado, o sal da medida equilibrada, o sal que você não costuma lançar pérola aos porcos, quando você vê que não é para você o campo, você sai. O sal, quando você entra, Jesus falou assim, ó, entra nas casas, se der confiança, esprega, senão você sacode a poeira e deixa para lá. Então, esse tipo de sal é o sal do equilíbrio, é você saber onde você tem que ir, com quem você tem que falar, até quando você tem que insistir, entendeu? São pessoas que sabem medir a situação. Agora, quando ele traz esse profeta na margem do rio, ele fala assim, está vendo esse mar que está morto hoje? Sim, eu vou voltar a dar vida nele. E aí você pode colocar um monte de vídeo de Israel, você vai ver lá os bolanes, é um fenômeno que está se abrindo. Há um tempo atrás nós estivemos lá e passamos, setembro, aí passamos lá, o guia, o Ilan, ele falou assim, pastor, está vendo esse asfalto todo remendado aqui? Criou uma cratera de bolane aqui, como não tem outra estrada, o governo deu trabalho, fechou aqui, não teve como passar para lá, e teve que asfaltar isso aqui, assentar, foi terra aqui, então os bolanes estão abrindo. Eu tenho pessoas céticas que fazem movimento, e aí meu irmão, teoria do corpo de Jesus foi roubado. Quando Jesus foi ressurreto, levantaram uma teoria dizendo que Jesus havia sido roubado o corpo, ou que ele não morreu, e tem teoria para tudo, né? Aí tem uma teoria em Israel que diz assim, ó, teve um cara para cá, que deu uma chuva e empoçou a água, ou o bolane mesmo nasceu, e um cara veio para cá e jogou peixe e começou a te multiplicar. Bom, se o peixe vai vir através de uma obra humana, eu não sei que a água está acontecendo lá. E para ele dizer que o bolane, na verdade, que o mar vai voltar à vida, Deus está criando. Eu vou dizer algo, quem já criou, ou quem tem aquário em casa? Aquário, quem tem aquário, por favor. Levanta a mãozinha lá em cima, dorme não, ok? Quem tem aquário? Você sabe muito bem que não se coloca um peixe sem antes você pegar aquela temperatura. Sabe disso não? Eu já comprei muitos peixes ali na feira de Senador Camarada de Bangu. Aí quando eu chegava aquele saquinho, botava em casa,
abria na hora, barriga para cima, japonês. 2 minutos, barriga para cima, já era. Qual é o comportamento que nós temos que ter com os peixes? Você traz ele num saquinho, deixa ele de 10 a 15 minutos dentro do aquário maior. Porque o aquário maior tem uma temperatura, claro que lá é salinização, mas eu digo temperatura também, então quero limitar isso para o sal. Então lá ele tem uma temperatura. De que forma? Você vai deixar ele 10 a 15 minutos para aquela temperatura da feira. Imagine o calor de Bangu, né? Na nossa casa às vezes fresquinho. Aí ele vai pegar a mesma temperatura da água. O peixe não vai ter um choque térmico e ele não morre. Mas eu já matei muito peixe antes de saber disso, viu? Já matei muito peixe já. Agora o engraçado é que Deus tem feito esse recipiente que eu fazia nas feiras lá em Israel. Deus está deixando eles pegar um ambiente do lado, lateral. Já esses peixes vão entrar nesse aquário maior. E mais interessante pergunta o quê? Se você ver o último versículo, Ezequiel 47, está acontecendo agora, tem umas plantas nascendo, que não foram plantadas lá, estão nascendo umas plantas, ao redor do Mar Morto. E essas plantas, o texto termina dizendo que ela trará curas para as nações. Aí tem um monte de faculdade, inclusive americana, fazendo estudo dessas plantas. E já descobriram que uma dessas plantas, ela ativa as células mortas cancerígenas. A palavra de Deus é viva, ela nunca volta vazia. Fala para o teu irmão, está vendo quando você deixa de ser um mar morto e começa da vida, pessoas são curadas do teu lado. Dá um glória a Deus do lado dele aí, irmão. Aleluia. Aí Jesus abre o bocão dele, maravilhoso, cheio de bênçãos. Eu sou o rio da vida. Meu irmão, quando ele falou isso, não sei se você prestou atenção no texto, mas alguém indagou dizendo assim, será que ele vai vir da Galileia? Jesus não nasceu na Galileia. Eles dizem ser tão cheio de critérios, cheio de judaísmo, cheio de entendimento, mas não entendem. Jesus nasceu em Belém para cumprir a profecia. Ele é de Nazaré, sua cidade natal. Agora, o que ele foi fazer em Galileia? Na Galileia era o refúgio dele. O Mar da Galileia, aquele lugar de bem-aventurança, foi onde ele passou a maior parte do seu ministério, pregando ali nas Decápolis. Decápolis quer dizer 5 cidades. Então ele não nasceu ali, ele não vem da noite para o dia. Ele nasceu em Belém, repete comigo, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e o seu ministério foi efetivado no Mar da Galileia. Por isso que diz, varão galileu, porque ele foi conhecido ali foi o palco, o púlpito de Jesus, foi ao Mar da Galileia. Aí de repente alguém diz assim, mas o Messias não vai vir daqui, porque a profecia era de Belém, de Nazaré também. E a profecia é tão didática que Mateus capítulo 1, quando você olha a genealogia de Jesus, você vai ver ele batendo com o rei Davi. Tudo a ver, mas eles são tão céticos com a palavra tão taxada na sua mente, que não conseguem entender. É como diz a Bíblia, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Tem gente que lê a Bíblia, mas não entende, igual esses judeus aqui. Lê, mas não entende nada. Mas o mais importante é que Jesus se expôs agora. Ele se expôs perante uma festa, e tinha uma multidão. E houve indagações, e aí quando os líderes religiosos, eu quero dizer que esses líderes aqui são líderes do templo. Eu quero que você separe, quando eu digo líder do templo é uma coisa, quando eu digo líder do governo é de Roma. Até aqui não, até aqui é o templo, a cultura do templo. O templo, na verdade, a igreja era também representada pelo judaísmo. O governo de Roma também era representado. É uma junção, trabalhavam juntos, tinham partidos ali, e quiseram impor as mãos sobre Jesus. Porque Jesus estava sendo um revolucionário ali, pregando alguma coisa, e eles sempre caíam naquela ladainha de falsa profecia, falso profeta, mas nunca acharam nada. A Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram, mas você nunca vai ver Jesus fazendo isso, sem culpa. Isaías já profetizou, como ovelha muda foi levado a matadouro. Ele não tinha culpa, não tinha dolo, não tinha nada do que pudéssemos nós acusá-los. O próprio Anás e Caifás, ao sentenciá-los, disse assim, não vi nada de mal nesse homem. Chegou e lavou as mãos, dizendo, o pecado cai sobre vocês. Aí o povo gritou, então cai sobre nós. Até as pessoas mais credenciadas de poder, deu assim entender que não tinha nada nele. Ao ponto de Lucas 23, há um ladrão na cruz de um lado e do outro. Um ladrão endemoniado. Repete comigo, um ladrão endemoniado. Tu está fazendo o que aqui? Me tira daqui, tira também. O outro ladrão arrependido, ele olhou para Jesus e disse assim, rapaz, repreendeu outro ladrão, nós estamos aqui porque merecemos. E ele nada fez.
Ele está aqui por quê? Por causa de mim e de você. E esse ladrão olha para ele e diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Jesus com dor, sendo crucificado, pregado, coroa na cabeça, hora de exposição lá, ele diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem é esse que tem poder de perdoar pecado e salvar os pecadores? Eu sou o primeiro deles. Quem é o segundo aí? Nossa, quem é esse? O que nós tínhamos para estarmos aqui? Nada, né? É graça dele, misericórdia dele. Pois bem, aí esses líderes são interrogados pelo seu chefe, dizendo assim: por que vocês não trouxeram ele? Rapaz, mas é difícil de trazer ele. E aí acabou o assunto entre eles, a armadilha de tentar apanhar Jesus. Aí o texto diz que todos eles foram para casa. Repete comigo: todos eles foram para casa. Todos eles foram para casa. Tem gente que é assim, ó, terminou o culto, vai para casa, o culto acaba. Agora, olha só, esse é o último versículo, você só vai achar isso. Tem algumas traduções que não tem esse versículo, se não me engano é TNLH e NVI, ela não tem o João 7,53, ela já emenda direto. Mas agora, olha só, a gente mudando a página, o mesmo assunto. Por exemplo, é noite, o que Jesus, eles foram para casa. Foram beber, foram farrar, foram falar mal dos outros. Você vê que o episódio agora é adultério, então alguns foram adulterar. Agora, olha onde Jesus foi, olha como é que o texto começa em João capítulo 8, verso 1. No mesmo episódio, tipo assim, ó, vocês estão me julgando, né? Mas na verdade, acabaram o julgamento ali, eles foram para casa. Quando diz foi para casa, foi para o seu habitar normal. E agora, Jesus voltou para onde? Voltou para o azeite. Por isso que a gente não deve deixar o azeite acabar, sabe? Tem umas pessoas que decidem ir para casa, mas eu não fui para casa. Eu não fui para casa. A pior coisa é eu falar assim: cara, será que essa gasolina dá para chegar lá na frente? Tem um posto na minha frente. Às vezes por causa de 10 centavos, 20 centavos, eu falo: não vou abastecer não, que o outro é mais barato. Às vezes por causa de 1 hora, 2 horas, 3 horas, as pessoas acabam com o combustível no meio do caminho. Mas diga: eu não fui para casa. Tem muita pouca gente falando. Se você não falar, você está com vontade de estar lá. Eu não acredito que a tua cama, o teu edredom, o teu ar-condicionado é mais gostoso que esse ambiente. Eu não quero dizer quem foi para casa, mas é o tema da minha mensagem hoje, ok? Mas eu não fui para casa. Eu não fui para casa. Eu estou no monte. Eu estou no lugar das oliveiras. Eu estou no lugar do azeite. Eu estou buscando. E o fogo arderá. Para ter fogo tem que ter azeite. Se eu quero fogo, eu preciso ter a condução para esse fogo. Se eu quero dias de avivamento, eu preciso cultivar isso. Fazer por onde? Eu sei de uma coisa: quando o fogo pegar no pavio, vai queimar e não vai se apagar, porque essa noite vai ficar marcada na nossa vida. Tem alguém nessa noite para reagir aí? Dá um glória a Deus no seu lugar, pelo amor de Jesus. Diga bem alto: eu não fui para casa. E todos foram para casa. Eu não. Por favor aí, ó. Mexe com a pessoa do seu lado. Diga: eu não fui. Você está me vendo aqui? Fala: é Joe. Fala com ele assim, ó. Se está com dúvida, faz igual Tomé. Toca aqui, diga: eu estou nesse ambiente. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu não vim perder noite de sono. Eu vim encher o meu túnel. Eu vim encher os meus túneis de reserva. Por quê? O azeite não para, o que acaba é vasilha. Então eu preciso disponibilizar as vasilhas para o azeite continuar derramando ainda. Enquanto você disser: Senhor, eis-me aqui, Ele vai dizer: também estou aí. Enquanto você disser assim: Senhor, eu quero mais, Ele então recebe. Tem alguém nessa vigília aí, meu irmão? Pelo amor de Deus. Aleluia. Esquece essa criança aí não, viu? Eu estou aqui. Eu não fui para casa. Eu não fui para casa. Pergunta, irmão do seu lado: você foi? Mas está parecendo que foi, está caladinho. Não sei não, quem cala consente. Eu acho que você queria estar em casa, no monte. Monte de coberta, eu estou no azeite. O meu monte é de azeite. Aleluia. Monte de oração, monte de horas, de vigílias, madrugada. Você sabe que em cada hora se abre um portal? São 4 vigílias apresentadas na Bíblia. A primeira é 18 horas. Que hora? 18 horas. Em 3 horas tem um portal se abrindo.
18 horas. Então vamos lá. A primeira, 18 horas, desculpa, vou iniciar aqui, ó. 18, 19, 7, 19, 20, 21. 9 horas da noite abre um portal, primeiro. Meia-noite abre o segundo portal, de 3 em 3 horas. 3 horas da manhã abre um portal. 6 horas da manhã abre o outro. Você vai ter 4 níveis de céu para você entrar aqui nessa noite hoje. Não, eu não sei, mas já são meia-noite. Então, entre meia-noite e 1 hora já tem um. Então mergulha aí nessas águas aí, meu irmão. Ei, Jesus. É só mergulhar, é só acreditar. Me molha, me lava, me limpa, Senhor. Encharca, fala o que tu quer. Mexe comigo, ativa o meu espírito, Senhor. Quem aqui é pedra viva e reage nessa noite? Não é escola dominical, é vigília, crente. Não é culto matinal, é vigília, crente. Eu não fui para casa. 3 pessoas, por favor, repete aí. Eu não fui para casa. Terminou a primeira reunião, Jesus falou que era água da viva. Água viva, alguém ficou contente. Tá bom, já me falou que eu precisava ouvir, agora eu vou para casa. Só que João 8 está chegando aí. Você sabia que cada vez que a Bíblia diz que, na verdade, Deus vai cobrar aquilo que nós já sabemos. A cada nível de investimento nosso, nós somos responsáveis em corresponder o que era informado para a gente. A Bíblia diz que Filipe se aproximou do eunuco. E o eunuco estava com o livro na mão. E ele falou assim, Filipe perguntou, entende o que lê? Ele falou, como eu entendo se não tem quem me explique? Então, cada vez que nós ensinamos para você algumas coisas, vocês têm que estar acometido em corresponder às explicações que nós estamos dando. Quer ver uma coisa? Filipe ensinou para eunuco que aquele texto falava sobre Jesus, sobre o batismo, sobre a morte dele, a ressurreição dele. Logo após ouvir toda essa didática, o que nós temos como algo feito? O eunuco pergunta para Filipe, o rio, mais uma vez o rio, o rio está aí, o que impede que eu seja batizado? Por favor, olhe para uma pessoa do seu lado e fala assim, depois dessa vigília, você vai ter que fazer o que você não queria fazer. Porque não tem como Deus dar informação, ficar fingindo que não foi comigo. Quem é pai, quem é mãe sabe, quando um filho fala alguma coisa, o pai fala alguma coisa, o filho não faz, vai irritando o pai, É como o livro da procrastinação no capítulo 1. Antes de Deus incitar a matar Moisés, ele fala uma vez, fala 2 vezes, faz 3 vezes. Fala para o irmão do seu lado assim, mostra 3 para ele assim, fala, tuas chances já acabaram. Vai ter que fazer. Aí no versículo 1 do capítulo 8, lembrando que eles saíram da reunião de Jesus dizendo que era rio da vida. Eles foram para casa fazer sei lá o que, a gente vai entender nas próximas páginas, né? E eu já vou lhe falar por isso. Só que Jesus voltou para o Monte da Oliveira. Quando o texto diz voltou, é porque ele não saiu de lá. Ninguém volta se não tivesse ido. Quer ver uma coisa? Nós não trabalhamos com a vinda de Jesus, já pensou nisso? Jesus não vai vir para a gente, ele vai voltar para a gente. Quando fala de voltar, porque já teve. Então, na verdade, a resiliência de Jesus, vou voltar, porque eu sei que eu preciso dessa resiliência de estar sempre buscando esse azeite, Monte das Oliveiras. Irmão, Monte das Oliveiras não tem casa não, tá? Tem acampamento não, é buscar para gastar a madrugada com Deus. É a madrugada de jejum, é a madrugada de oração, é a madrugada de clamor. Eu já mostrei para uma jovem aqui, falei, quem mandou mensagem, tua mãe pedindo oração, está entendendo porque você está aqui? Olha só, a mãe pedindo oração, ora por mim, eu falei, está entendendo porque você está aqui? Então Jesus agora ele foi para o Monte das Oliveiras, repete comigo, Monte das Oliveiras. E diga, eu não fui para casa. Vou perguntar onde você está, você responde, onde você está? Está muito fraco, onde você está? Tem que ser nesse nível aí. Se baixar esse decibéis, você está ferrado. Vamos lá. Onde você está? Até aumentou. Os vizinhos vão começar a reclamar de barulho agora. Onde você está? Mas tem alguns que foram para casa. Mas eu não fui para casa. Eu não fui para casa. Eu estou no Monte das Oliveiras. Se tem outro comigo aí, entende o que eu estou falando. Mais uma vez, silêncio, rapidinho. Deixa eu falar bem baixinho para você entender. Fui para casa.
Eu estou no Monte das Oliveiras. É muito gostoso uma noite de sono? É muito gostoso. E como eu estou precisando? Terra! Sacode quem está do seu lado aí e fala: tu está no monte, meu irmão. Quem está com Jesus no monte faz o que ele faz. Eu não fui para casa. Em casa tem Netflix. Em casa tem série. Em casa tem celular. Em casa, sei lá, tem as aflições. Eu vim buscar o que Jesus quer me dar. É vigília da resposta. Diga bem alto: eu não fui para casa. Então onde você está? Dá uma reagida nessa noite aí. O engraçado é que o texto ele muda de capítulo, mas é na mesma hora. Então temos que ter muito cuidado para a gente não achar que é outra história. E tem gente que é assim: vai para casa e o culto termina. Sai do culto, vai para casa, já fuma um cigarro ali. E tem gente não, que mesmo depois do culto continua com azeite que recebeu aqui. E vai para casa fazer o seu monte, vai para o trabalho fazer o seu monte. Aqui ó, Renata vai trabalhar 5 horas da manhã. Vai sair direto daqui lá para Copacabana. Quem é o outro aí? Vai levar o monte para o teu trabalho. Vai levar azeite para o teu trabalho. Vai lá falar de Jesus. Ele falou que você também é rio. Quem crê em mim, do seu interior fluirá o rio de água viva. Ei, então Jesus agora em João capítulo 8 verso 1 voltou para o Monte das Oliveiras, porque ele veio de lá. Eu não voltei para casa. Nós estamos e fomos na vigília. E vamos continuar nesse monte. Por quê? Porque o culto nunca acaba. João 7,53 e João 8, verso 1. Contraditório. Acabou a acusação, acabou a perturbação, mas na verdade cada um vai para o lugar para mostrar qual é a sua origem de verdade. Tem um impasse entre quem é mais santo, quem é religioso, ali quem está com a verdade. A verdade é dita pelo lugar por onde eu vou, com quem eu ando, qual é a minha escolha. João 7,53, os acusadores foram para casa. João 8, capítulo 1, aquele que é a verdade encarnada, foi para o monte. Alguém pode ter falado de você, mas ninguém vai tirar o mérito que você veio para o monte. Porque aqueles que te acusam estão lá, nas suas casas. Acusaram bastante, mas não tem a força, a humildade que você tem para vir para um monte. Te acusam, te tacam pedra, falam de você, mas não estar aonde você está. Isso tudo é só para te irritar, para dizer que você não tem água nenhuma, não tem rio nenhum de você. Mas o lugar é onde você até fala por si próprio. Porque o lugar que eu estou se parece muito comigo. Eu não fui para casa. Eu não fui para casa. E agora Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras. Só que no verso 2 diz que ao amanhecer, repete comigo. Então eles passaram a noite em casa, Jesus passou a noite no monte. Repete isso sem conversar atrás, Mateus. Eles passaram a noite aonde? Eles passaram a noite aonde? E Jesus passou a noite aonde? Só que o dia seguinte vai revelar o que cada um foi fazer na sua vida. Porque eu só vou dar aquilo que um dia eu busquei. Eu não tenho como pedir emprestado aquilo que é autoria minha. Só que no dia seguinte, agora amanhecendo, presta atenção. Mas na manhã seguinte, onde Jesus estava? E onde você está? Mais uma vez eu não fui para? E eles foram para? Mas no dia seguinte, na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e sentou e a ensinou. A mesma coisa, resiliência. Mais uma vez Jesus tomou a voz, lembrando que era véspera de uma festa muito importante em Israel. Então havia uma massa de gente lá para ouvi-lo.
Então os mestres da lei e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Quem foi para casa, sempre tem um filme de pornográfico, né? Quem vai para casa sempre tem uma história ruim para contar. Mas aqui não. Aqui eu estou santificando minha mente, meu corpo e meu coração. Fala para uma pessoa só, ungida. Fala, escolhi você. Depois dessa vigília, você vai ter resposta aonde alguém tem uma pergunta. Melhor, diga, vou melhorar. Você é a resposta para uma pergunta de alguém. Então o mestre da lei e fariseu trouxeram uma mulher pega no ato de adultério, colocaram diante da multidão. E alguém disse, mestre, Jesus falando, pregando, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram ele a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E o Senhor? O que o Senhor diz? Deixa eu abrir algo para você, posso? Permite? Tem certeza? Os teus acusadores nunca vão desistir de você. Nunca. A vontade deles sempre é nos derrubar. Por isso que a gente não pode cochilar um momento. Temos que estar no monte. Porque não significa que eu venci hoje, que eu vou vencer amanhã se eu não estiver aqui. A Bíblia apresenta Davi com uma história muito linda. Porém a Bíblia diz assim, não era tempo de Davi descansar, ele descansou. Por que ele descansou? Porque estava tudo em paz, a conta estava paga, não tinha mais briga no casamento, os filhos estavam caminhando para a igreja e falou assim, está tudo... Não, irmão, a Bíblia diz que quando você pensa que está tudo em paz, vem repentina guerra. A gente só não busca quando a gente tem uma necessidade, uma resposta. A gente busca porque a gente não sabe o que vem no dia seguinte. Aí se cumpre a frase para nossas vidas. Pergunta qual? Quem antecipa, governa. Eu não sei o que vem amanhã, mas o dia de hoje me garante amanhã. Eu não sei o que me espera amanhã, mas a noite de hoje já é resposta para amanhã. Você está entendendo? Está aqui, parece loucura para você, mas já é uma confusão no inimigo. O inimigo deve estar pensando, como é que pode? Tinha tudo para ficar em casa, mas era para ficar em casa, mas eu estou aqui, não fui para casa. Aí confunde. Aí uma reunião dizendo assim, o que a gente vai fazer? Vai levantar uma acusação. Você vai ligar para o teu líder para falar isso. Caramba, como o pastor falou, vai levantar uma acusação, talvez aquela que você fala assim, meu Deus, a pior luta da minha vida. Calma, você está no Monte das Oliveiras. Aonde você está? Você foi para casa? Diga, eu estou onde Jesus está. Eu sou discípulo de Jesus. Ele sempre tinha resposta para tudo. Por favor, né, gente? Ele sempre tinha resposta para tudo, saída para tudo. Eu ganhei essa unção dele. Amém? Agora, eles chegaram e disseram assim, ó, ela foi pega no ato adultério. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Olha a narrativa do João Evangelista. Olha o que ele diz. Procuravam apanhá-la em uma armadilha. Então, na verdade, eles estavam usando aquela mulher como uma marionete. Sabe? Alguém doido para você cair só para ter argumento. Sabe aquela coisa de ninguém está nem aí para ela, ninguém nem tem dó dela. Não era adultério dela, até porque eu vou te falar algo talvez que você não percebeu no texto, tomara que sim. Mas se não, recebe aí. Deixa eu te falar. Pegaram a mulher, levaram até Jesus, disseram assim, ó, a lei de Moisés, manda apedrejá-la. Bota aí, por favor, Levítico capítulo 20 e o verso número 10. Peraí. Levítico 20, verso 10. Vamos lá. Se um homem cometer adultério com uma... Eu tenho um homem e tenho uma mulher ali, não tem? Se um homem cometer adultério com uma mulher do seu próximo, o homem e também a mulher, está só ela ou o homem? Quem era o cara que se deitou com ela? Cadê o cara? Hã? Então tem gente assim, burlando. Mas irmãos, a Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade te libertará. A mentira pode até parecer uma verdade, mas tem uma hora que ela vai perder a sua validade. Então disseram para Jesus assim, ó, trouxemos ela no ato adultério. Jesus falou assim, conhece toda a Torá. Eu vou dizer para você aqui, você sabe muito bem que ele inclinou, começou a escrever na areia, uma tipologia daqueles filmes de Mel Gibson, outra coisa e tal, que faz um desenhozinho do peixe, até pedir para colocar essa imagem aqui, porque era um símbolo do cristianismo.
Se ele fez essa imagem aí, que é alguns comentaristas, alguns que trazem uma alusão que ele estava fazendo, porque ele começou a escrever, ele estava mostrando para ela vida, o símbolo do cristianismo na era bíblica. Porém, eu acredito que você sabe que às vezes o alfabeto hebraico é falado em uma letra só, tem uma frase. Eu acredito que possivelmente ele estava projetando Levítico capítulo 20, verso 10. Ele estava escrevendo para aquela mulher: peraí, te trouxeram aqui, ok? Você está aqui, mas cadê ele? Está entendendo que uma noite dessa tem algo que a gente não vê e não percebe? Agora nós iremos tomar percepção dessas coisas. Sabe, às vezes você está no meio de um furacão, você não acha a porta, mas uma noite dessa, um monte desse, você vai encontrar essa porta. Talvez você veio para cá e falou: agora estou frito, não tem saída. Ele coloca uma porta onde não tem. Ele manda te dizer, Apocalipse capítulo 3: eis que eu pus uma porta diante de você e ninguém poderá fechar. Alguém recebe isso aí, meu irmão? Seja para o que você for aí fazer na sua vida. E agora trouxeram essa mulher e disseram assim: ó, essa mulher foi pega no ato adultério. Aí ele reclina. Procuravam apanhar numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse encontrar contra ele. Jesus, porém, apenas inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Então a questão ali não era uma questão lógica que ela merecia uma condenação, até porque cadê o homem que adulterou com essa mulher? Ninguém traz. Isso aqui fala muito com a gente e dessa seguinte maneira: a gente só vê o que Jesus falou: cuidado para você não tirar o cisco do olho do seu irmão e ter uma trave no seu olho. Eu não sei, mas essa cúpula infernal aqui de judeu costuma muito apoiar um ao outro e cobrir o pecado um do outro. Quem sabe foi um da cúpula deles que deu uns pega nessa mulher. Esconde essa liderança aqui porque ela não pode ser exposta, mas põe a coitada da mulher, né? Esconde esse líder aqui que não pode ser exposto, o pecado, senão muita gente o quê? A lei é para todos, cadê você, homem? Só ela, só? Então se é para ser para ela, que seja para todos também. E inclusive aqui a situação não é nem apedrejá-la. A situação estão usando a mulher como isca para apanhar Jesus em uma inverdade que possa ser contradita contra ele. Algo que possa arrancar dele uma blasfêmia. Só que Jesus não falou nada. Fala para essa pessoa: a primeira instância é não falar nada. Lembra de Josué, o Senhor, em Êxodo 14, o Senhor diz assim, ó, quando Moisés pede resposta, ele fala assim: calai-vos, amanhã o Senhor falará por vós. Tem momento que é escrever, tem momento que não é dar resposta, tem momento que é você orar, tem momento que é você jejuar, tem momento que é você vir para a vigília. Talvez se você estivesse em casa estava falando o que não devia, mas você veio para cá para falar nada. Você veio para cá para silenciar. Você veio para cá para fechar a sua boca. A única coisa que você pode falar: glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu estou no monte. Isso você pode. Isso você pode. Jesus inclina, silencia. Isso irrita eles, ao ponto de eles quererem tirar de Jesus mais alguma coisa. E ele diz assim, ó, eles continuavam a exigir uma resposta: e aí? Tu não é mestre da lei? Tu não é o Messias? Cadê o rio? Eu não vou mostrar dom para ficar fazendo plateia. Não se mostra dom para plateia. Não se mostra. Jesus vai responder delicadamente. Ele na verdade não dá uma resposta para eles. Você vai até entender que o texto dá uma resposta para eles, mas não é. É para a mulher e pega neles. Ele diz assim, ó, quem não tem pecado igual a ela, ele falou com ela. Quem não tem pecado igual a ela, tira a primeira pedra. Não é com eles, é com ela. Ele ignorou os caras. Mas quem não tem pecado igual a ela, porque ele apontou, ele expôs ela. Ele na verdade confessou o pecado dela. Ele diz, ó, quem não tem pecado igual a ela. Então ele não cobriu também. Ele não colocou um pano quente em cima. Ele disse, ela errou. Mas quem de vocês não tem pecado? Quem de vocês não erra? Quem de vocês nunca falhou? Quem de vocês nunca pensou em desistir? Quem de vocês nunca pensou em coisas bem piores do que uma desistência? Quem de vocês nunca erraram em fala, em pensamento, em atitude? Então continuaram a exigir uma resposta de modo que
Ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou igual a ela, atire a primeira pedra. Irmão, parece uma fala, eu acredito assim, que perigo. Repete comigo, que perigo. A pessoa se levanta endemoniado e fala: eu não tenho pecado, porque o demônio mente. Vai que ele levanta essa ira e outros. Jesus expôs a vida daquela mulher. Por isso que a Andressa acabou de cantar assim: quem é esse? Que música linda, né? De uma frase de Jesus nasceu um canto. Uma frase: quem é esse que não me condenou, no lugar da morte me salvou? Olha só, nasceu uma canção. Então ele diz para aquela multidão: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Está liberado. Presta atenção, para os caras levarem lá, eles já estavam com o pé na mão, sim ou não? É assim mesmo. É assim mesmo. Tudo no gatilho contra a gente. Tudo no gatilho contra a gente. Pronto para atacar a primeira pedra. Mas uma frase muda tudo. Diga assim: uma frase muda tudo. Mas a frase não pega em quem não foi para casa. A frase não pega em quem estava no monte. Eu não sei se você é meio antológico de pensar assim, dessa forma exuberante. Como é que pode? Uma noite dessa vai me dar resposta, uma noite dessa vai me dar saída. Vai. Salomão, uma vez em Reis capítulo 3, ele fala assim: Deus, meu pai me deixou um reino muito grande. E ele tem um arrebatamento ali assim de sentido, um sono profundo, e o Senhor visita ele naquele sono. E Salomão, ele tem uma conversa com Deus em sono. E Deus pergunta para ele: o que você quer? Ele fala assim: eu quero ser sábio. Ele pediu sabedoria. Se você olhar as páginas, Deus falou assim: porque você não pedisse bem, nem prata, nem ouro, eu vou lhe dar sabedoria e todas as coisas que você ainda não pediu. Presta atenção. Amanheceu, Salomão acordou do sono. O que ele vem para ele? Uma situação difícil. Sabe por que você veio para cá? Porque essas situações difíceis serão todas elas superadas. Eu não falo para você falar sozinho, mas encoste em alguém e fala: a fase que você está passando, esse monte vai te livrar dessa fase. Acusações, dificuldades pessoais, familiar, na sua saúde, nas suas finanças, espiritual, esse monte vai te levantar. Vai te levantar. Não tem como. Não tem como. Diga: eu não fui para casa e não estou nem um pouco arrependido. Agora, se tiver alguém dormindo, não adianta. Fala para ele: não adianta não ir para casa, mas dormir aqui, engraçado. Você está comigo aí, não? Então eles continuaram a exigir uma resposta. E as pessoas, Samuel, irão exigir da gente respostas. Irão exigir. Por isso que essa importância de pararmos uma véspera de feriado. Disse para vocês: minha esposa está em casa, está operada. A minha vontade era cuidar da minha esposa. Está lá, dividindo com ela esse momento, sendo um acolhimento. Mas alguém teve que buscar azeite pela família. Sim ou não? Eu não fui para casa para levar azeite para eles depois. Diga: eu não fui para casa. Eu sei que você tem um quarto bacana, uma cama legal, um edredom quentinho, um ar-condicionado digital. Eu sei que você tem aquela banheira bem grande lá no seu closet, esse quarto. Mas vou te falar, o conforto fez Davi cair, mas o confronto não. Eu não fui para casa. E também não vou para casa. Porque de manhã a vida vai me exigir uma resposta. De manhã a ansiedade, a depressão vai dizer: e aí? Eu não fui para casa. O credor, a dívida, a intriga, o inimigo que nos rodeia vai exigir uma resposta. Vai dizer para ele: eu fui para o Monte das Oliveiras. Quantas outras situações já deve ter acontecido para uma mulher ser exposta dessa? Por exemplo, se há uma lei, pensa comigo, se há uma lei prescrita, é porque alguém sofreu naquilo ali. Deus não daria nada para Moisés se não tivesse algo parecido. Moisés, anota aí. Vamos lá, anota essa lei. Se um homem for pego com a mulher, manda os dois, porque já aconteceu, talvez não tinha resposta.
Então, toda a palavra que nós temos é porque alguém já vivenciou uma ação igual a essa. Então, quantas outras mulheres foram mortas? Só que agora não. Ninguém vai barrar. Ninguém vai mais morrer. Agora, quando aquilo que te afugenta demais tentar pegar você, e aqueles que te oprimem tentar falar contigo, você vai dizer: você tem que reconhecer o lugar onde eu tive, é o lugar das respostas. Eu vim buscar o meu azeite, é essa madrugada, a madrugada da resposta. Você vai sair daqui, vai ser tão claro, mas vai ser tão óbvio que você vai entender que valeu a pena estar essa madrugada aqui. Notório, diga: eu não fui para casa. Que frase que criou uma música cantada com milhões de views, frase que salvou a vida dessa mulher. Essas coisas bem óbvias assim, parece que sei lá, dá medo na gente. Pô, se eu falar isso acontecer, por exemplo, Salomão fala assim, ó: passa a espada na criança. Quem falaria isso? Levanta a mão, de verdade, quem falaria? Desculpa, assim, irmãos, eu vou pensar 10 vezes, porque Salomão manda passar a espada na criança, e vai que vem um soldado desse, querendo obedecer o rei, e fala: rei, estou aqui, teu serviço, e passa a espada na criança. Mas sabe o que Salomão tinha? Convicção de quem falou com ele à noite. Entende, Rafa? Sabe por que Jesus falou assim, ó: quem não tem atira? Ele correu o mesmo risco, porque depois que um joga a primeira pedra, irmão, vai vir todo mundo lambando. Vai ou não vai? Mas por que Jesus falou toca? Porque ele não foi para casa. Taca, desculpa, porque ele não foi para casa. Onde ele estava? Você vai falar algumas coisas, vai falar: eu não queria falar isso, mas vai falar porque você tem crédito para falar isso. Você vai ter umas direções que na verdade você vai falar: se eu fosse calcular, eu não fazia isso, eu não abria isso, eu não fechava esse negócio. Se eu fosse rascunhar, pegar o papel, eu jamais faria isso. Pois é, saiu do natural, agora vai entrar no sobrenatural mesmo. Vai mesmo. Não é pela carne, agora é pelo azeite, é no Espírito. Cadê a igreja da vigília aí, meu irmão? Não vai ser mais melindroso, não. Agora você vai falar, agora você vai agir, vai tomar umas atitudes. Você fala: meu Deus, antes da vigília eu não faria isso não, mas agora você vai fazer, porque o lugar que você está vai mudar o teu destino. A noite que você está investindo 6 horas, você vai entrar em 4 dimensões de vigília. É a primeira, já começou, já iremos entrar na segunda. Você vai dizer: mais fundo, até que na última a sua cara sai daqui toda borrada, o seu cabelo todo bagunçado, mas a alma intacta. Eu não fui para casa. Pergunta se tem alguém que foi para casa aí. Pergunta se, irmã, para onde você foi? Exige resposta, gente. Diga: eu fui para o monte. Eu fui buscar azeite. A minha botija já começou a encher. Tu foi? Eu não. Beto, o que foi, pastor? Fala de novo. Tu foi? Eu não fui para casa. E você? Quem está comigo aqui? Devia estar com quem? Você está aqui no Monte das Oliveiras? Então está no lugar das questões difíceis. Tem muita gente querendo gabaritar o Enem só pela ciência. É notório também, é válido. Mas, irmão, se o Senhor não for com a gente naquela prova, se o Senhor não abrir meu entendimento, se o Senhor não me der sabedoria celestial, as questões mais fáceis da terra serão as mais difíceis para mim. Mas agora, se Deus é por nós, eu não fui para casa. Eu não fui, tu foi? Que risco Jesus correu. Sabe o que eu acho que falta essas coisas na gente? De arriscar mais um pouco,
Parece às vezes que a gente tem um dom aqui, você fala, eu acho que é carne. Não, você vive na carne. Você faz sexo em casamento, você bebe, você fuma, você cheira, você fala palavrão, você é injusto. Tem algumas coisas que a gente já devia ter soltado há muito tempo, já falado há muito tempo. A gente fica assim tranquilo, será que é de Deus que não é? Você está no monte, irmão. É sem medo, a partir desse monte é sem medo, é descer com convicção, irmãos. Aí para fazer acontecer. Você vê que quando Jesus desce, ele fala a mesma coisa. No verso 2 já diz que ele foi fazer o que ele já fazia antes. Ele já foi lá para se expor de novo, dizer, olha, eu vou continuar a dizer, hein? Eu sou o rio, eu sou a água da vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não fui para casa. Eu imagino os caras com pedra na mão. Que perigo. A gente olha aqui de um olhar clínico, de uma história que já aconteceu. Qual é a vantagem nossa? Que a gente já conhece o fim da história. Mas imagine lá, imagine um dos discípulos de Jesus. O que ele aprontou agora? Ô Pedro, se o primeiro fizer um movimento, só agarra ele. Imagina assim logo o Pedro falando, galera, todo mundo em prontidão aí, né? Andar com Jesus tem que estar assim, né? Você vê que Pedro queria tanto fazer isso, é porque ninguém está com pedra. Porque uma vez que Jesus foi ser entregue no Getsemane, o cara puxou a espada, ele cortou a orelha do cara. Se alguém mete a mão na pedra, o que ele faz? Aqui não, aqui não. Vai parar de graça. É o jeito de Pedrão, bração, cotovelada no cara e tudo. Imagine o Pedro lutando karatê mesmo. Pá, xing-ling em todo mundo lá. Jesus conhecia os seus, não? Sim ou não? Pastor, está na Bíblia? Claro que não. É madrugada, irmão. Capítulo 2 de Feijão, verso 1. Mas Jesus disse para ele assim, ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quantas pessoas, irmãos, eu e você já condenamos e nós fomos sentenciados com essa sentença sobre elas? Olha para a pessoa do seu lado, por favor, carinhosamente, aponta esse dedo para ela assim, ó. Fala assim, eu te condeno. Quantos dedos você apontou para ela? E quantos estão virados para você? Que loucura, né, mano? Que coragem, né? Que coragem. Diga, eu não fui para casa. Então ele se inclinou, ousaram perguntar novamente. Verso 8, acabando, verso 8. Então, inclinou-se novamente, voltou a escrever Quando ouviram isso, foram saindo, todo mundo com o rabinho entre as pernas. Sendo pantera cor-de-rosa, não vai fazer figurinha não. Quem tiver com o celular na mão, vai ficar estéreo. Todo mundo com o rabinho entre as pernas. Deu ruim para nós. Porque quem vai para casa não tem resposta, não tem saída, não tem óleo, não tem azeite. Eu não fui para casa. Vou falar mais uma vez para os irmãos que estão lá dentro. Eu não fui para casa. E bata aí no ombrinho dele, está dizendo assim: você vai fazer menção dessa noite, ainda essa semana. Quando ouviram isso, saíram, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. A questão dos mais velhos, a Bíblia não coloca algumas coisas porque falta palavra para encher linguiça. A questão dos mais velhos, os mais respeitados, os mais honrados, aqueles que tinham a manta mais longa, aqueles que eram mais santos, que conheciam mais a palavra, foram os primeiros a ir embora. Sepulcro caiados, aqueles que nos acusam, foram embora, Ana. Quem ficou? Quem ficou? Jesus é a mulher. Nós estamos com quem aqui? Nós estamos com quem aqui? Ficou só Jesus e ela. Diga graças a Deus. Então só Jesus e ela no meio da multidão. A multidão, você está ali dividida em cima. No capítulo 7, você vai ver que eles estão ali divididos. Nesse momento, Jesus ganha o coração de toda a multidão. Porque quem incitou a multidão a ir contra Jesus eram os líderes, os endemoniados.
Aqueles que eram, já vem falando isso há muito tempo, vai aprendendo. Aqueles que eram judeus, só do templo, não era israelita de verdade. Eles eram políticos, faziam politicagens. Então só sobrou Jesus e a mulher. Então Jesus se levantou de novo, baixa, escreve, levanta, responde, baixa de novo, escreve. Agora levanta para falar com ela. E disse à mulher: onde estão teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Ela disse: não, Senhor. Meu Deus, nós lemos aqui, irmãos, praticamente 10, 20, 30, 40 versículos. É a primeira vez que a mulher fala. A primeira vez que a mulher fala. Imagine a tensão dessa mulher. Quero que você se coloque como ela também. Todo mundo tem ouvido para ouvir todo mundo, mas ninguém ouve você. Expurgaram a mulher dizendo: você não tem voz, ninguém vai acreditar em você. Só que Jesus está aqui nessa noite para te dar voz. Não. O que ela chama ele? Se converteu. Não, profeta. Não, Jesus. Qual o nome dele? Jesus. Emanuel. Galileu. Qual a palavra que vem? Que ela responde ele? Não. Quando ela diz Senhor, está dizendo meu Senhor. Eu não sei de onde ela veio, o Senhor que tocou nela. Mas a partir daquele momento está dizendo assim: agora, a partir de hoje, o Senhor é o meu Senhor. Esse mesmo episódio acontece também em João 4, quando a mulher samaritana vem com 5 maridos e o 6 que estava, ela chama ele de Senhor também. Vinha ver um profeta, um Senhor que falou tudo da minha vida antes. Então ela chama ele de Senhor e respondeu ela. Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Vá e não peques. Ele perdoou ela. Perdoou ou perdoou? Você consegue enxergar o amor de Jesus? Perdão e exortação? Porque ele diz assim: eu também te perdoo. Esse conflito de perdão já teve vários conflitos, né? Porque as pessoas falam: quem é esse que fica perdoando o pecado dos outros aí? Para um cara que ele falou da cama, né? O cara que desceu do telhado. Chegaram para ele e falaram: quem é esse que tem poder de perdoar o pecado? Ele falou: o que é mais fácil para vocês? Falar, perdoar são os pecados ou levanta e anda? Para que vocês saibam que o filho do homem tem poder de perdoar o pecado e curar, levanta e anda. Agora ele chama ela, salva ela, perdoa ela, só que dá uma exortada. Você está onde? Já esqueceu. Você está onde? Só não volta a fazer o que você fazia, não? Fala para o seu irmão assim: só não peca mais. Vai e não peques mais. Verso 12, Jesus voltou a falar com o povo e lhe disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão escuro, pois terão a luz e a vida. Quem está com ele ali? A mulher. O que faltava nela? Luz. Faltava nela o que? Vida. O que está dizendo? Seus pecados estão perdoados. Agora vai e viva. Ande na luz, que você será a minha discípula. Alguém nessa noite